Eclesiastes 7, versículo 13 e 14. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Ó Deus, te louvamos e agradecemos, porque a tua palavra nos dá orientação, nos dá direção, nos faz estar conformados, ó Pai, com aquilo que o Senhor anuncia. E há vantagem, sim, naquilo que muitas vezes achamos que é um sofrimento que nunca tem fim, mas nesta, ó Deus, experiência nós alcançamos uma paciência muito importante para o cidadão do céu, aguardar o dia certo de todas as coisas, e isso nos ensina a ser moderados em nossa vida aqui. Ó Deus, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Então aqui a palavra de Deus nos diz para a gente ter atenção, prestar atenção daquilo que Deus faz, né? Nós ficamos muitas vezes assim pensando, mas como é que Deus permite tanta coisa errada acontecer? Ah, se eu fosse Deus, eu fazia logo assim, dessa maneira, agia desse modo. Uma certa feita até os discípulos disseram, quando é contada assim aquela parábola do joio, né, do trigo, que o inimigo, aproveitando e que estavam dormindo, ele semeou uma semente ruim, e aí veio a sugestão: quer que a gente tire o joio, porque está com a nossa vontade é realmente arrancar, né, pela cepa, aquilo que está incomodando, que está nos trazendo aborrecimento. Mas o Senhor disse: não, eles vão crescer junto. No tempo devido, eu ordeno os meus anjos e ele vai separar o joio para ser lançado fora, ser queimado, e o trigo eu vou recolher, que eles recolham no celeiro. E a gente fica assim, muitas vezes, tentado a pensar que Deus é injusto, né? Essa situação que a gente vive, tem muita gente pedindo, muita gente clamando, tanto sofrimento, tanta coisa assim que a gente vê, coisas até que a gente vê pessoas boas indo embora mais cedo, e pessoas ruins, aí, né, como diz, né, vaso ruim não quebra, e a gente vê essas coisas que é tida como paradoxo, contraditório, né? Como é que pode isso? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está observando? Como é que Deus deixa? Ah, se fosse eu, fazia logo dessa maneira. Essa é a maneira da gente pensar, né? Mas a gente precisa aqui, diante desta verdade, atentar para a obra de Deus, ou seja, aquilo que Ele está fazendo. Porque aí vem a pergunta: quem vai poder endireitar o que Ele fez torto? Até um ditado que diz assim, que Deus escreve certo com linhas tortas. Mas eu digo assim, Deus escreve certo com linhas que para nós parecem tortas, mas não são tortas, são certas. É porque nós somos limitados. A Bíblia diz assim, que os nossos pensamentos, comparado aos pensamentos de Deus, há uma distância muito grande. Os pensamentos de Deus não se podem alcançar. Ainda se diz assim na palavra de Deus que a loucura, se pudesse assim dizer que Deus é louco, né? Que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a mente humana.
Veja como a proporcionalidade, né? Entre nós e Deus. Nós finito, um Deus infinito. Como um ser finito pode descrever um ser infinito que é Deus, né? É muito assim, é uma diferença muito grande, enorme, é infinita. Então, aqui o autor do livro de Eclesiastes está falando na condição humana, ou seja, nós pensamos de uma maneira humana, olhamos para as coisas, avaliamos e damos uma opinião. Só que a gente que tem a mente de Cristo, a gente tem que pegar as nossas ideias, os nossos pensamentos e deixar que eles sejam permeados, controlados, direcionados por aquilo que Deus afirma. Porque tudo que foi, como a gente diz assim, eu acho, né? A Bíblia já achou tudo, tudo está aqui. Então a gente quer achar uma opinião mais assim, mais, como é que diz assim, uma coisa mais especial, algo mais claro. Vai na Bíblia, e nela você vai encontrar uma orientação, uma ideia. Já que nós temos na mente de Cristo, vamos deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus, que inspirou os autores. Homens usados por Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles participaram com seu estilo, né? Cada um tem um seu, se a gente colocar aqui um modelo de carta, uma redação sobre o mesmo assunto, cada um de nós tem um estilo de escrever, de começar, de introduzir um meio, o fim, a conclusão. Então cada autor também participa com seu estilo, mas quem está na mente deles, quem está dirigindo ele, é o Espírito Santo de Deus. Todas as nossas ações que nós fazemos para a glória do Senhor, já que nós temos o Espírito Santo, então de repente temos uma ideia, temos uma palavra, um gesto, uma ação. Olha, é o Espírito de Deus que está em nós, que nos mostra o caminho a seguir. Faça desta maneira, se controle, não é? Então, quantas vezes a gente sente nessa direção do Espírito Santo? A Bíblia diz: todos que são guiados pelo Espírito Santo, estes sim são filhos de Deus. Aí então a palavra do Senhor diz: no dia da prosperidade, que está tudo bom, tudo, como se diz, beleza, legal, goza, usufrua disso, né? Como está dito, está contente? Cante louvores, aproveite, é o momento de se alegrar. Mas a vida real, a experiência que nós temos, nós somos testemunhas que o nosso momento aqui neste mundo não é só viver contando alegria, né? Há momentos de tristeza também. Por isso que a Bíblia nos diz: se alegre com os que se alegram e chore com os que choram, porque nós precisamos tanto de uma coisa como de outra. A alegria, você conta a alegria, as pessoas se alegram com você, diz parabéns, mas há momentos que a gente sente dor, a gente precisa de uma atenção, precisa de alguém para estar ao lado, para nos ajudar. Então todos nós somos assim, nenhum homem é uma ilha, todos nós precisamos de outra pessoa, né? É melhor que seja dois, porque se um cair, o outro levanta. Graças a Deus por isso, porque nós estamos aqui para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem vive para si mesmo, vive para ninguém. Até Jesus, o Senhor, quando ele estava muito abatido por causa das coisas que ele sabia que teria que passar, ele pediu ajuda aos discípulos. Ele foi orar e disse assim: orem comigo, porque a minha alma, ela está abatida, amargurada até a morte. Não?
Então ele estava precisando, como homem, estava precisando de ajuda, estava precisando de companhia, de alguém para ele não se sentir só, porque estava um momento muito complicado. Então nós devemos entender que a nossa vida aqui, a realidade é essa. No dia de prosperidade, aproveite, você venceu, pule, salte, comemore, mas no dia da adversidade, não é para murmurar, não é para se queixar de Deus. Considere isso, porque Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, passou por tribulações piores. Por querer nos amar, ele sofreu, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Aí tem uma canção que diz: se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. No dia da adversidade, olhe, considere, porque também Deus fez a este em oposição àquele. Dia da prosperidade, dia da adversidade, para que o homem não ache que tenha de vir depois dele. Por isso que a gente deve dizer: se Deus quiser e me der vida, e estiver vivo, farei isso ou farei aquilo. Bem, por que nós temos que atentar para esta verdade, que vai poder endireitar o que ele fez torto? Uma coisa, olha, nem tudo a gente sabe, que se a gente soubesse, a gente seria o próprio Deus, né? Só ele tem um atributo que nenhum homem, nenhuma mulher, ser humano tem, que se chama o atributo da onisciência. Tudo, nada foge ao conhecimento de Deus. Ele é sabedor, ele conhece, ele vê tudo. A palavra, quando diz onisciência, ciência, aí vem oni, ligado, né? Significa esse oni, tem todo o conhecimento, sabe de tudo. Por causa disso, então, já que a gente não sabe de tudo, a gente tem que considerar uma coisa: olha, não é para ficar reclamando, não é para ficar murmurando e se queixando, mas entender uma coisa, como está revelado nas Escrituras Sagradas, que as coisas reveladas, Deus deixou para nós saber, mas as coisas encobertas, é só dele. Um dia perguntaram ao mestre: me diga então, qual vai ser o dia que vai ter o desfecho, que vai ser tudo consumado? Ele então disse aos discípulos: nem eu e nem os anjos sabem, só o Pai. Então nós temos que entender primeiro, existe um mistério. Há coisas que a gente não adianta a gente querer ficar estressado, querer buscar. O ser humano é assim, né? Ele quer sempre conhecer mais e mais, gasta-se muito dinheiro. O homem está aí, já foi à Lua, já chegou lá a nave em Marte, e ele vai buscando no espaço sideral, querendo saber mais e mais. Assim, o conhecimento nunca tem fim, e a gente vive em busca de saber os mistérios. Só que a gente não vai saber tudo. Se a gente soubesse de tudo, nós seríamos o próprio Deus. Mas por que a gente não sabe de tudo, a gente vai ficar zangado e aborrecido? Não, Senhor, o Senhor me fez assim, com um conhecimento tolhido, uma coisa assim, eu acho que foi pequena. Eu acho que o Senhor deveria nos criar com conhecimento proporcionalmente assim. Vamos supor, se o Senhor nos desse 80% daquilo que o Senhor sabe, aí eu ficava sabendo, mas o Senhor deixa a gente sem saber muita coisa. Então existem coisas que não adianta a gente ficar aí
reclamando, murmurando, está na categoria de mistério, porque a gente não é Deus. Nós dependemos do Senhor, que sabe muito mais. E como o salmista orou assim: Senhor, me guie com os teus olhos. Nós não sabemos de nada, e por não saber de tudo, a gente diz: ó Senhor, me guie, me orienta, Senhor. Assim foram criados os farol. Quando a gente sobe as escadas do farol, e quando está no nível do mar, a gente vê a linha do horizonte, e muitas vezes não contempla nada. Quando a gente vai lá no farol, lá em cima, a gente vê além da linha do horizonte. Ou aqui na areia eu não vi, eu subi no farol, vem um navio lá. Assim é o nosso Deus, Ele vê além. E nós que precisamos do Senhor, a gente precisa dizer: ó, o Senhor que conhece todos os mistérios, é o Senhor que sabe responder todas as questões. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Observe, o ser humano foi criado desta maneira, e mesmo assim, como se diz os antigos, né? Deus não dá asa à cobra. Olha, com os parcos conhecimentos que a gente tem, o ser humano, falando de modo geral, já tem tanta coisa, né? Que a gente não gosta. Imagine se o homem natural soubesse além do que deve saber, o que é que seria acontecer? Então existem coisas, ó, fica na categoria de mistério. Então, porque a gente vai endireitar o que Ele, para os nossos olhos, não, Deus fez todo, a gente tem condição de dar conselho. Ó Senhor, eu acho que o Senhor não devia fazer a terra redonda, por que não fez triangular? Por que não fez retangular, quadrada, octagonal? Quem somos nós para dar opinião? Aí o Senhor pergunta: quem estava comigo quando tudo foi criado? Quem primeiro deu a Ele para depois receber, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias, pois a Ele eternamente. Amém. Olha, outra coisa aqui que a gente deve entender é o seguinte: além de aquilo que a gente vive aqui, não conhecer de tudo, também é impossível para nós querer endireitar. Não vai conseguir. Jesus disse: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu estou descontente, eu estou contrariado, o mundo está desse jeito, as eleições foi assim, e essa situação toda, não gosto disso não, eu vou chegar lá, eu vou fazer uma arruaça, eu vou fazer um escândalo, eu vou meter o pé na porta, eu vou resolver a situação, é agora. Não vai conseguir. É impossível. Nós podemos ir até certo, dali não passa. Depois dali tem que chegar, entregar a Deus as ansiedades, porque não vai conseguir. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, não adianta a gente querer resolver o impossível. E é por isso que muita gente fica doente, não dorme, sofre de problemas emocionais, porque não consegue resolver. Quer resolver a sua maneira, e quando se vê frustrado dessa luta, se desespera. Mas a gente tem que entender que as coisas que Deus permite acontecer está fora do nosso alcance resolver. Por isso que nós sempre estamos
pedindo a Deus solução, clamando a Ele, suplicando ao Senhor, para que Ele entre com providência, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz o que a gente pede, o que a gente pensa, e Ele vai além, ó. Porque não existe impossível para Deus. Aí tem uma pergunta na Bíblia: haveria alguma coisa impossível para Deus? Eu lhe digo uma, pastor, o senhor vai nos ensinar aqui uma coisa antibíblica? Tem uma coisa que é impossível para Deus. Pastor, só conheço alguma coisa que Deus não pode fazer. Eu sei. Então o senhor é Deus, pastor? Não sou Deus não. Mas fique calmo, não se assuste. Tem uma coisa que é impossível para Deus, sabe o que é? Absolutamente exata. Um pontinho para você, viu? Deus, Ele não mente. É impossível que Deus venha mentir. Então, se é assim, nós devemos estar assim, sempre pedindo aquele Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Havia um programa humorístico que alguém chegava para pedir emprego em um lugar, em uma empresa. Aí perguntava assim: você é o chefe? Ele dizia: não, eu sou assistente. Não, eu quero falar com o chefe. Eu quero falar com o chefe. Não é muitas vezes que acontece isso. Tem muita gente que chega aqui e quando quer pedir ajuda, e muita gente que é mentiroso, né? Diz que quer falar comigo. E aí, se você diz que é simplesmente um irmão, uma irmã, aí eles dizem assim: não, eu quero falar com o pastor. Por que eles têm essas ideias? Porque sabe que aquele que manda, que é superior, é que dá a última palavra, né? É que pode fazer. E nós temos que buscar ao Senhor, porque Ele é que tem a solução. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor. Há aqueles que pedem, diz que é devoto de São João, devoto de Santo Antônio, devoto de santo isso, santo aquilo. Nós devemos ser devotos dos santos, porque é este que resolve. Com esse não tem conversa fiada, é tudo ou nada. A única coisa que ele pode falar para nós é o seguinte: ele pode dizer não. Por que dizer não? Porque não é da vontade dele. E se não é da vontade dele, a Bíblia diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, sede santo, como eu, Senhor, sou santo. Ele pode também dizer: aguarde. Esse aguardar não significa que Deus, Ele não está nos ouvindo, mas a palavra de Deus diz que Ele trabalha para todo aquele que nele espera. Esperei pacientemente, confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei pro socorro. Aleluia, glórias a Deus. E ele também pode dizer imediatamente, como aquele que ele perguntou assim: o que queres que te faça? Aí ele disse: Senhor, eu quero enxergar. Aí o Senhor disse: então enxergue. Então veja, imediatamente. Pode acontecer assim também, mas o que a gente tem que entender, que não adianta a gente ficar, estressado, contrariado, zangado. Eu digo isso porque muitos desistiram de Deus, sabe? Muitos já não confessam o nome de Jesus, porque queria que o Senhor resolvesse do modo dele, do modo dela, e como não foi assim,
não foi feito desta maneira, se aborreceu com Deus. Colocou Deus na parede, olha, deu até prazo para Deus, e disse: se o senhor não falar até amanhã, eu vou desistir da Bíblia, eu não creio mais nada, eu vou fazer o que der da minha cabeça. Muitos já agiram desta maneira, mas a palavra do Senhor nos ensina o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, ao tempo de Deus, e exalte, porque o Senhor não chega atrasado. Tudo tem um tempo certo de todas as coisas, né? O relógio está aí, é a hora marcada, é o tempo certo, aprazado de todas as coisas. E o céu não tem bagunça não. Esse negócio fora de hora, plano B, vamos para o plano B, aconteceu, anjos, vamos fazer uma reunião extraordinária, porque os nossos planos foram frustrados e aconteceu um imprevisto. Não, com Deus não tem esse negócio não. Com Deus é assim, Ele chega na hora certa. Por isso que Ele diz que não deixará de atender aqueles que clamam a Ele de dia e de noite, e acrescenta: depressa lhe farei justiça. Agora vem uma pergunta, né? Quando Ele vier, achará fé na terra? Então, por muitas coisas a gente ser impossível para nós, não adianta a gente se escabelar, não adianta se estressar. Olha, lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E assim, isto é verdade. Verdade verdadeira. Como é que a gente pode endireitar o que Ele fez torto? Adianta ficar reclamando: o Senhor, não concordo com isso, discordo do Senhor, ou o Senhor está me atazanando, está me apurrinhando, eu não aguento mais. Não. O impossível é Deus que resolve, é Ele que é competente, que é capaz, e nós temos que ser amigo deste Senhor, dos senhores, né? Alguém já disse que o melhor banco é aquele em que o gerente é nosso amigo. O nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Então, a gente sendo amigo de Deus, aleluia, a gente está com tudo e não está prosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tudo não serás atingido. O que é impossível para nós, Deus faz em nosso lugar. Então, glórias, 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 sem cessar. Aleluia. Agora, por causa dessa situação que a gente vê no mundo, na nossa vida, na nossa família, se perguntasse assim: vem cá, se você pudesse endireitar o que está torto na sua casa, o que é que você ia fazer? Meu amigo, eu vou lhe dizer, eu ia chegar para minha prima, ia chegar para o meu pai, ia chegar para o meu irmão, ia dizer umas verdades, ia botar tudo no seu lugar, ia acabar com isso, ia cortar isso, ia fazer desse jeito, ia fazer daquela maneira. Não é verdade? Só que a gente não pode fazer assim. A gente tem que pedir a direção de Deus, sabedoria, e entender que apesar de tudo que acontece, que nos deixa aflito, que nos faz até mesmo chorar, até mesmo se aborrecer, tantas coisas que a gente vê, que a gente experimenta. Olha, uma coisa é certa, diante desta palavra aqui, olha, apesar de tudo, dessas coisas, que é um mistério, que a gente não entende tudo, e que a gente é impossível que a gente querer colocar tudo no prumo. Olhe, Deus está no comando, Deus está no controle. Ele diz: os meus planos não serão frustrados.
Se Deus está no controle, se Ele está no comando, aquilo que aparentemente para nós é torto, e que a gente não consegue resolver, e não adianta querer dar uma mãozinha para Deus. Olhe, Ele sabe de tudo, e no final vai dar tudo certo. Quem é mais antigo aqui gostava de assistir aqueles filmes, né? No final, o que acontecia? Parabéns para o artista. O bandido era preso, ele perdia, e o artista, né? O herói do filme, ó. E aí o filme terminava bem, e aí você dizia: puxa, valeu, eu assisti esse filme até o fim, porque eu pensei que o herói ia se cobrir, mas no final ele venceu. Então, esse momento que eu passei aqui, assistindo esse filme tão dramático, tão assim dinâmico, gostei. Aí quando a gente vê o final feliz, né? Aí a gente fica até ali torcendo, valeu. Aí a gente conta, quando eu era criança, é assim: você viu, o artista ganhou, e a gente brincava, né? E aí, eu sou artista, e não sei o que, todo mundo queria ser um artista, porque é o artista que vence, é o herói. Então o nosso Deus, Ele está no controle, Ele sabe de tudo, Ele está permitido, mas não significa que as coisas estão de qualquer maneira, que tudo que a gente vê assim no mundo, essa bagunça, essa confusão, né? Tudo isto que está aí, ó, Deus vê, conhece, e no final vai ficar do jeito que Ele determinou para ficar. Quem é que pode contrariar o nosso Deus? Quem é que pode impedir? Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Esta é a pergunta desafiadora. Agindo eu, quem impedirá? Então vamos continuar na nossa fé, porque um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. E quando a gente atravessar o rio, do outro lado, nós cantaremos: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.